Hoje vamos aprender uma lição. Pode ser que você não precise dessa lição neste momento da sua vida, mas chegará um momento em que você precisará ouvir essa lição. Em 1 Samuel, no capítulo 30, diz que Davi e suas tropas estavam em Ziclag, e eles levantaram suas vozes e choraram até não terem mais forças para chorar. A situação é a seguinte: Davi e suas tropas voltaram de uma batalha e descobriram que suas famílias haviam sido levadas e que ainda havia uma batalha maior a enfrentar. Essa situação é extremamente relevante para cada um de vocês aqui hoje. A vida é uma luta, e todos vocês estão no meio de uma luta. Lutas para pagar as contas, lutas para concluir os estudos, lutas para manter o casamento longe do divórcio, lutas para ir ao trabalho, lutas por uma promoção, lutas no trânsito, lutas para criar os filhos, lutas para chegar em casa a tempo, lutas pela saúde. E todos sabemos que a vida não joga limpo. Quando você está no meio da luta pela sua saúde, seu carro quebra e aparece outra conta. A vida é uma luta. Davi estava nessa fase da vida. Ele estava no meio de batalhas consecutivas, e, nesse ponto, até mesmo seus homens estavam contra ele prontos para apedrejá-lo. Ele estava à beira de desistir. E muitos de vocês também estão à beira da desistência. À beira do fracasso, onde o inferno jogou tudo o que tinha contra você, e a vida esgotou seus recursos. As pessoas que prometeram estar lá para você simplesmente partiram. No ponto em que Davi estava, muitos de vocês também estão. O que Davi fez? Ele se encorajou. Sua esposa não estava lá, seus filhos não estavam lá, seus comandantes e generais o abandonaram, mas Davi se encorajou. Em algum momento da sua vida, você precisará se encorajar. Sua mãe não poderá fazer isso, seu pai não poderá fazer isso, seu pastor não poderá fazer isso. Você terá que se levantar individualmente e falar consigo mesmo. Eu sou filho de Deus, vou superar isso, isso não vai me parar. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Muitos de vocês podem não estar nesse ponto agora, mas chegará o dia. E o que David fez quando se encorajou? Ele se lembrou de onde vinha a sua força. E isso é fundamental. A força de Davi não vinha dele mesmo, mas ele sabia de onde ela vinha. E quando você se encorajar, lembre-se de onde vem a sua força. No momento em que você está prestes a desistir, é quando a força do Deus de Abraão, Isaque e Jacó é aprimorada. A força dele se aperfeiçoa na fraqueza. No momento em que você está prestes a dar à luz, no momento em que você está prestes a explodir, é quando Deus entra em ação. Davi se encorajou, mas ele não foi consumido pelo orgulho espiritual, ele se encorajou na sua própria habilidade. Ele tinha compreensão e a base para saber de onde vinha seu poder, e se encorajou nessa área. A Bíblia diz: Davi se encorajou no Senhor. O problema com você e comigo é que gastamos nosso tempo nos punindo por erros passados, más decisões passadas, derrotas e falhas, em vez de nos encorajarmos no Senhor a quem servimos. Da próxima vez que você estiver nessa situação, precisa se lembrar da batalha que está enfrentando e a quem serve. Lembre-se de Êxodo 14, versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Lembre-se de Deuteronômio 3, versículo 22, e não temais, porque o Senhor, vosso Deus, peleja por vós. Lembre-se de que o Senhor é sua rocha, sua fortaleza, seu libertador, em quem não deve temer. Romanos 8, versículo 37 lembra que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Efésios 6, versículo 10 nos exorta a sermos fortes no Senhor e na força do seu poder.
Isaías 54 versículo 17 declara que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. O problema central na sua vida e na minha, conforme declarado por Jesus em Mateus 22 versículo 29, é que você não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus. Essa é a questão fundamental em nossas vidas, e não conhecemos as Escrituras. A vida pode ser imprevisível, e essa é uma das muitas razões pelas quais devemos memorizar certos versículos da Bíblia em nosso coração, porque em algumas situações você não terá a oportunidade de abrir a Bíblia. Uma situação adversa pode surgir enquanto você está no trabalho, e talvez você não tenha tempo para parar. Mas se você memorizou Isaías 54, pode sussurrar a si mesmo: e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Fale a palavra de Deus nas situações da sua vida. Não apenas memorize os versículos, mas se encoraje com eles. Quando acordar de manhã sabendo que o dia será difícil, se encoraje de manhã. Enquanto estiver no chuveiro, converse consigo mesmo. Declare Deuteronômio 33 versículo 25 sobre o seu nome. Lembre-se de que assim será a tua força em teus dias. Quanto maior a força que Deus me dá, maior o obstáculo, e maior a força que Deus me dará para superá-lo. Se estiver enfrentando uma doença, lembre-se de Salmos 1:8 e 17, e não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Isso não é o fim para mim, minha história ainda não terminou. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Pare de depender das outras pessoas para te levantarem. A verdade é que a maioria das pessoas não se importa com a sua situação. A saúde humana pode falhar, as pessoas podem virar as costas para você. Mas você tem um Deus que quer que você se encoraje. Por isso, a Bíblia nos diz para sermos fortes no Senhor, não em nós mesmos. O seu corpo é a casa do seu espírito, mas alguém mais mora nessa casa além de você. Não é uma casa de ocupação única. O que isso significa? Alguém mais mora aqui além de mim. Quem seria? Você pergunta. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Isso significa que, não importa o que apareça contra você aqui fora, aquele que está dentro de você é mais forte, maior. Então, meu amigo, que afirmação! Quanto significado! Isso significa que não importa o que apareça contra você lá fora, aquele que está em você é mais forte, maior. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele trabalha com o que dizemos. Deus é um espírito que fala e cria com suas palavras. E você e eu fomos feitos à imagem e semelhança dele e devemos imitá-lo como filhos queridos. Devemos falar como ele fala e liberar fé como ele faz. Dê uma olhada em sua vida. Todas as dificuldades pelas quais você passou, todas as tristezas que viveu, todas as amizades falsas, todos os obstáculos que superou, todas as provações que enfrentou. Ele estava com você. Ele não o trouxe até aqui para deixá-lo nessa situação. Deus está ao seu lado. Ele tem planos de prosperidade para você, não destruição. Ele tem um futuro e uma esperança para você. Davi era um rei, e as mulheres costumavam cantar e dançar a seu respeito. No entanto, as coisas mudaram, e você acha que está isento desse tipo de tratamento. Pessoas que se afastam de você nos momentos difíceis. Mas você tem um Deus que deseja que você se encoraje. É por isso que a Bíblia diz para ser forte no Senhor, não em si mesmo, mas no Senhor. Seu corpo é a casa do seu espírito, sua essência humana. No entanto,
Há alguém mais que habita nessa casa além de você. Não é uma casa de ocupação singular. O que isso significa? Há alguém além de mim que vive aqui. Quem poderia ser? Você pergunta. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Isso significa que, não importa o que venha contra você lá fora, aquele que está dentro de você é mais forte, maior. Isso não é o fim, não importa a situação que você está enfrentando. Isso não é o fim. E segundo os Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode ser um momento de chorar, mas acredite em mim, você vai superar isso. Você vai superar isso. Nós perseveramos durante a noite, mas a alegria vem pela manhã.